Então, hoje a gente está começando essa atividade um pouco mais tarde, vocês viram, por conta da chuva e por conta do trânsito. Acredito que muita gente, né, você ficou parada no trânsito, o Roberto ficou parado no trânsito, e acredito que ainda tem pessoas paradas no trânsito, né? Mas a gente tem que começar, tá certo? Então, antes de eu começar, vou falar algumas coisas muito rápidas, para que eu não tenha que voltar a falar toda semana essa parte mais burocrática e chata, mas necessária, que é o seguinte: eu tenho uma lista que eu vou passar, que é a lista de presença para cada dia, para validar essa atividade para as alunas e alunos inscritos no programa, e matriculados na ATP. A informação que eu tive é que já havia 35 alunas e alunos matriculados na ATP, e hoje eu fui pegar a relação, só tinham 10 alunos. Então, quem está matriculado, não se aflijam. Quem está matriculado, anote o nome, porque depois eu vou pegar a ficha, vou pedir para a secretaria refazer essa ficha, e então vocês fiquem tranquilos, põe o nome direitinho, com letra legível e tudo mais. Eu vou passar uma outra lista, e hoje eu fui atrás, vocês vão ver que atrás está escrito, não consegui papel branco, frente e verso, vejam a precariedade que a gente está vivendo, mas vocês assinem, porque muitas pessoas me perguntaram, e aí, eu gostaria de participar. Para todo mundo que me mandou e-mail, todo quem me conhece sabe o que eu respondi, digo, venha, né? Então a gente depois revalida como uma atividade complementar, que ela, enfim, auxilia no trabalho de vocês, em futuros estudos, tá bem? Então a gente vai passar duas listas, tá certo? A gente vai solicitar que a gente, de fato, tente chegar às 9, né? Hoje foi uma exceção, porque são 5 encontros, né? E na realidade é um conteúdo bastante significativo para a gente poder aproveitar bastante, tá bom? Então é isso que eu queria falar do ponto de vista da informação mais geral, tá? Eu vou passar depois a lista. Bom, posto isso, então, bom dia a todos vocês e a todos. É com muita alegria mesmo que a gente está aqui podendo realizar essa ATP, né? Uma atividade programada. Depois eu vou passar para a Roberta, que vai contar um pouquinho como é que foi esse processo, enfim, da iniciativa dos estudantes da pós-graduação, de 2 núcleos, né, Roberta? Que é o Núcleo de Estudos de Aprofundamento Marxista, que é o núcleo que eu coordeno. Para quem não me conhece, eu sou professora Beatriz Abramides, do Programa de Pós-Graduação em Ensino Social. E também o Núcleo de Ética e Direitos Humanos, coordenado pela professora Lúcia Barroco, a qual eu quero agradecer muito também, porque no período que foi, e aí em comum acordo, não é? Decidida essa atividade, eu estava em licença, por conta de ter, enfim, feito uma fratura no punho o semestre passado, eu fiquei ausente da PUC, e a Lúcia, então, foi professora substituta do NEAN. Então, junto comigo, a partir enfim, da iniciativa dos estudantes, ela bancou essa proposta que foi aprovada no colegiado, e eu vou passar daqui a pouco a palavra para a Roberta contar um pouco, né? Antes disso, dizer que esse tema, né, da questão racial, na relação com a questão de gênero, etnia e classe, ele é fundamental, ele está presente nas diretrizes curriculares, mas, de fato, ele é muito pouco ainda materializado na formação profissional, tanto na graduação como na pós-graduação. Em relação, inclusive, a publicações e a debates, né? Então, esse é um desafio para todos nós, embora já há dois MPs, não é? A gente tenha se colocado nas oficinas, eu digo a gente, inclusive eu, né, me coloquei, no sentido de que essa temática ela seja uma temática universal na formação profissional, né? O que significa uma temática ser universal? Que ela não se restringe a um núcleo relativo à questão racial,
não é? Por quê? Porque o núcleo, alguns alunos irão, outros não irão. É uma disciplina optativa. E o universal, ele significa compreender essa temática como uma temática estruturante na formação profissional, né? A Renata vai trabalhar bastante com vocês sobre esse tema, mas dizer que é da maior importância para a formação e para o exercício profissional, né? A Renata vai trabalhar na gênese da profissão e nos desafios, depois ela vai contar um pouquinho para a gente, os desafios contemporâneos, né? Considerando que, tanto do ponto de vista dos profissionais, assistentes sociais, a maioria mulheres, e do ponto de vista da nossa relação com a população, a maioria mulheres e mulheres negras, né? E a situação do genocídio hoje vai recair exatamente sobre os trabalhadores pobres, negros, nas periferias e nos morros dos grandes centros, né? Vide a repressão, a criminalização e a situação que nós estamos vivendo, né? Há pouco ainda falávamos a respeito do ato ontem, em relação ao Rafael, que aí um ato muito pouca gente, né? E depois uma outra, a Thalita dizia isso, depois a Michele hoje comentava. Bom, então o que significa um ato em relação a pobre, negro, tá certo? De uma região periférica, embora como preso político, e todo mundo sabe a situação adversa que ele foi preso. A situação da criminalização nesse país se amplia com esse governo golpista, embora a lei antiterror já veio do governo Dilma, não é nova, né? Mas agora a situação se alastra e, portanto, os presos da Copa foram iniciados no governo anterior, a gente sabe, né? E agora em cima da criminalização, quer dizer, vocês viram a situação dos palestinos ontem, vocês viram a situação do MTST, né, dos militantes, e toda a situação de trabalho que nós estamos vivendo, né? As pessoas nos grandes atos, e fora deles, né, o grau de repressão, de criminalização, de violência, de judicialização, exatamente de pobres, de mulheres e de negros, né? Na relação de trabalho, as mulheres negras são as últimas nessa escala. Em relação à terceirização, que agora foi aprovada, e a reforma trabalhista, e agora tem a discussão da reforma previdenciária, nós sabemos que 80% das mortes e acidentes no trabalho terceirizado se dá com os trabalhadores terceirizados. E desses trabalhadores terceirizados, a sua grande maioria são jovens, são mulheres e negros, né? E, portanto, a questão da luta contra o racismo, a luta anticapitalista e a perspectiva socialista emancipatória é o nosso tema desses 5 dias. Então, para nós, esse tema, para os marxistas, para os socialistas, para aqueles que defendem o projeto emancipatório, esse tema nos é muito caro, né? Na formação, no exercício, na publicação, né? Então, eu queria saudar mais uma vez a iniciativa dos alunos, das alunas, em relação a essa proposta dessa ATP, né? E de imediato a gente pensou na Renata, né? Que a Renata, eu até trouxe o meu caderninho, hoje eu pensei que eu só vinha com um caderninho, sabe, Renata? Aí depois era tanta demanda para eu fazer de começar, burocrático, não, eu fui obrigada a trazer tudo numa sacola, nessa sacola. Mas eu vou falar aqui do meu caderninho da Renata Gonçalves. A Renata Gonçalves é professora da Unifesp, do campus da Baixada Santista, onde ela coordena o núcleo de estudos Eliette Safiotti, onde muitas de vocês têm estudado a questão, né, dessa marxista pioneira no país em relação à questão de gênero, classe, etnia, né, a discussão do nó, como é que ela trabalha as categorias desse nó. Então, quem está trabalhando a questão, quem está estudando, se aprofundando, já conhecem bastante a Eliette. Então, a Renata coordena, não é, esse núcleo juntamente com a professora Cristiane Gonçalves. E também é do núcleo de estudos Reflexos de Palmares,
esse núcleo de estudos que ela também participa. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, com estado de doutorado na École de Haute Études de Ciências Sociais em Paris. Tem o mestrado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e a graduação pelo Instituto, como chama, como fala esse Instituto? Cardem. Ah, é o Cardem. Eu falei, como é que pronuncia na hora? Eu vi que é o Cardem na Bélgica. Os últimos anos, ela tem se dedicado a pesquisar os seguintes temas: classes sociais, movimentos sociais, relações de gênero e raça. E, então, no ato, a gente viu, Renata, pensou em você, com certeza, da sua importante contribuição nessa APP. Né? E eu também quero dizer, estou bastante contente, porque foi feita uma encomenda para a Renata, para a Malu Dorigueiro, para mim. E a gente vai começar, né, Renata, a escrever um livro sobre movimentos sociais e serviço social, onde todos esses temas vão estar presentes, né? E que a gente espera ano que vem estar publicado para o próximo INTES. É isso, né? Nós temos como tarefa. Então, entre tantas que a gente tem cotidianamente, mais um desafio, mas a gente entende que é da maior importância esse livro como um instrumento importante do nosso debate. Né? Então eu queria, antes de passar para a Roberta, a gente uma salva de palmas para a Renata. Agradecendo, né? E como eu já disse, agradecendo a professora Lúcia Barroco. E agora eu vou passar então para a Roberta, que é uma aluna já de algum tempo, já está finalizando a sua. Já está há algum tempo, 2 anos, né? Tá bom, você vai falar. Não, vai falar. E a Roberta, que é minha querida orientadora, e ela vai contar um pouco como é que foi esse processo até chegar aqui, iniciativa, e aí a gente passa a falar. Só mais um minuto, gente. Eu mandei para todo mundo, mas depois me falaram que não foram todos os textos, então eu mandei para ele, ainda deve ter havido alguma confusão, então vou mandar. Mas eu queria que aquelas que estão aqui, que não são inscritas, na lista que vão preencher lá, deixem os seus e-mails. Por quê? Para eu poder mandar a bibliografia, a TP, tudo que a Renata for passando para a gente, para vocês lerem. Ela vai fazer toda essa orientação. Daqui a pouco a palavra fica com ela e ela vai orientar os dias como vai ser dado. Tá certo? Aí, alô? Bom dia a todas. Eu vou falar bem rapidamente porque eu sou uma das pessoas que estão muito ansiosas por essa TP e acho que as pessoas que estão aqui também. Então, vou contar rapidamente como foi o processo, né? E eu estava conversando com algumas pessoas o quanto o mestrado foi importante, agora que está nos finalmente, né? E uma das coisas é que a Bia fica colocando a gente nessas situações, assim, né? De mesa, por exemplo. Que aí você tem que ficar com a mão aqui para ninguém ver se está tremendo. Mas aqui tudo bem, estamos O debate da Angela você estava ótimo. Então, isso... O NEAN já vem trazendo essa discussão, então foi o ano passado, né? O ano passado a gente teve aqui o lançamento do livro da Angela Davis, e que estava lotado, pessoas sentadas no chão, inclusive foi um lançamento bem importante, com pessoas muito importantes na mesa, que rompem um pouco com esse estereótipo academicista, porque as 4 pessoas que estavam na mesa eram militantes, homens e mulheres militantes ativos do movimento negro, e que tem uma experiência na academia, então foi bem importante já esse debate. E a ideia surgiu porque no NEAN a gente já estava vindo discutindo essas questões e tinham muitos alunos e alunas que tinham ou ideia de discutir a questão étnico-racial ou já estavam discutindo nos seus trabalhos. E o que a Bia falou é importante porque nenhum desses trabalhos, né, Thalita? A gente pensava a questão étnico-racial como um tema transversal.
mas na verdade é um tema que fundamenta junto com a questão de classe, que como o Davidson falou na abertura da Angela Davis, não é uma questão de renda, mas é uma questão da classe que vai fazer a revolução, assim a gente espera. E então os temas a gente já vinha discutindo a questão étnico-racial nessa perspectiva, né? Inclusive a gente conversa muito na questão da disciplina de fundamentos, né? E não estou falando daqui da PUC, mas de todo o serviço social, que ainda não discute a formação do Brasil e a questão étnico-racial, né? Então a gente tem os clássicos e que só passam por essa questão. No Brasil a gente teve um processo de escravidão, ponto, continua, como se a questão social no Brasil não fosse fundamentada na questão étnico-racial. Então quem a gente atende todos os dias, seja na UBS, seja no hospital, no INSS, em todos os lugares, prioritariamente são os homens e mulheres negros que estão no trabalho precarizado e que são mais violentados, né? Inclusive as crianças negras, né, Márcia? Então, pensando nessa perspectiva, é que a gente, junto com a Barroco, pensou de uma ATP que trouxesse essa discussão. E que eu venho percebendo e conversando com as colegas, é que essa discussão está vindo por conta da pressão das alunas e dos alunos, né? A gente não vai esperar que isso venha do programa ou que venha dos professores. Mesmo na graduação, tem muitas alunas e alunos, por conta da militância e da participação em movimento, exigindo que essa temática seja incorporada. Porque eu acho até redundância a gente pensar que no serviço social não se discute relações étnico-raciais, né? Se discute, se a gente trabalha com as expressões da questão social, como é que hoje, só em 2017, a gente está conseguindo ter uma ATP para discutir isso? Né? A gente está tendo lançamentos, a gente está criando núcleos. E aí, para finalizar, teve a experiência do CBAS, que assim, algumas pessoas já sabem o que aconteceu no CBAS passado, que tiveram várias críticas por ser banner, né? Já começou por aí, mas tinha um dia que seriam os banners da questão étnico-racial. E aí montou-se naquele espaço gigante de Recife, ela estava lá. E aí a questão étnico-racial num dia e no outro dia seria ética, ficou embaixo de uma escadaria, que sequer tinha iluminação. Os outros temas ficaram espalhados pelo centro de convenções, mas os temas da questão étnico-racial ficaram embaixo de uma escada, apagada, sem luz. E aí a gente se recusou a pôr o banner lá e a gente falou, nós não vamos expor aqui. E ponto final. E como eu sempre brinco, é formação de quadrilha, a gente começou a andar e encontrar as conhecidas e falar, vai lá na organização reclamar que não é para o banner ficar ali. E aí foi aquela confusão e foi juntando gente, que a gente não ia expor o banner lá. E aí veio a representante do CBAS e falou, não, mas é um problema de bombeiros, não tem onde colocar. Aí a gente falou, então não vamos colocar em lugar nenhum e não vamos expor. Eu sei que arrumaram um lugar na entrada do CBAS, depois no final. E os banners ficaram lá em destaque sobre a questão étnico-racial. E a sala que discutiu o tema foi uma das salas mais cheias, inclusive queriam fechar a porta, a gente abriu a porta, o pessoal... E a gente abriu a porta e ficou gente assistindo para fora e foi a maior confusão e a gente conseguiu. Mas a menor sala do espaço que foi destinada para discutir as questões étnico-raciais. Então a gente está muito... Assim, se a esquerda tem uma dívida com essa discussão, o serviço social está junto nessa dívida e agora a gente... Por pressão, não poderia ser de outro jeito, está tentando alterar isso. Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu vou sentar ali e a gente conversa. Bom, alô. Eu vou falar sem microfone, dá para ouvir, né? Então, agora eu também vou sentar ali, viu, Renata? E já estou passando a bola para Renata. Ligou? Veja. Ligou? Onde você quer ser? Aí tá melhor para cá. Tá bom? Então, a Roberta vai agora iniciar. Roberta, sua... Ah! Não estou?
para quem está meio sem dormir. Gente, A Renata vai começar a conversar com vocês. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas pelo atraso, né? Saí de casa às 8, que é quando eu deixo meu filho na escola, e achava que estaria aqui, sei lá, no máximo 15 para as 9, né? O relógio da Bia está atrasado 1 hora, são 9 horas, então ela 9 é uma coisa muito chique, então. Ela vendo aqui. E aí, eu não sei, vai a sexta com chuva, enfim, vamos nas próximas, às 9 horas a gente começa, com certeza, né? Nem que meu companheiro dá aula aqui às 7h15 da manhã, então acho que agora, sei lá, dá um jeito do Pablo sozinho para a escola, aí eu chego com o Lúcio aqui já às 7h15. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, pelo convite que me foi feito, e claro que isso me deixa, a Roberta estava falando que fica tremendo aqui, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande falar de um tema que, dentro do serviço social, como já foi colocado aqui, e essa não é uma especificidade da área, né? Tem sido uma temática quase que marginal, né? Ela se perde, a questão racial se perde ou se encontra, não sei qual o termo utilizar, né? Dentro do GT de opressões, que tem um mundo lá dentro, e aí então a gente tenta falar de tudo, o que significa que a gente não consegue abordar profundamente absolutamente nada, né? E como já foi dito aqui, essa discussão ela tem avançado, acho que tem autores, autoras aqui do Serviço Social, tem uma aqui presente, né? A Márcia que está aqui, que tem se debruçado sobre a questão racial e a relação com a profissão, né? Eu li a sua dissertação, li o seu texto na Serviço Social e Sociedade, apesar de colocar na bibliografia que está errado lá, apareceu Marta, né? Mas, enfim, conheço bem o seu texto, porque eu tenho orientado alguns trabalhos lá na Universidade Federal de São Paulo, né? E aí, em relação a tudo isso que já foi dito aqui, e é o que a gente conhece da profissão, na Universidade Federal de São Paulo não tem sido muito diferente, aliás, muito pelo contrário, né? Vocês devem ter acompanhado aí os vários casos de racismo com os quais a gente teve que lidar, tanto com relação aos estudantes, né? O famoso caso lá da Semana da Consciência Negra, em que a diretora entra e, né, aquilo que é muito comum aqui no Brasil, achar que estudante é aquele perfil ainda lá da década de 70, com as nossas universidades bastante elitistas, né? Continuam elitistas, mas acho que algo mudou nos últimos anos. E o outro aspecto mais recente é a famosa banca que a gente teve recentemente na universidade e que também, né, houve lá um caso de racismo explícito, o concurso foi anulado, né? Em breve será divulgado aí o próximo edital para um novo concurso na Universidade Federal de São Paulo. Eu estou falando do curso de serviço social, né? Não estou falando da área de medicina, estou falando do curso de serviço social. Então, a Roberta tem razão quando ela fala que essa questão ela tem sido conduzida muito fortemente por parte dos estudantes, né? São fundamentalmente os estudantes que têm colocado essa questão na ordem do dia, né? E eu acho que isso tem, pelo menos do ponto de vista das universidades públicas, isso tem uma relação que eu acho também direta, né, com as mudanças que ocorreram nas universidades públicas nos últimos anos. É assunto para um outro debate, né, que é tentar pensar, por exemplo, os governos Lula, os governos petistas, né, se vocês preferirem, com a inserção da classe trabalhadora em várias áreas aí da nossa sociedade. Mas é caso para uma outra discussão fundamental, né? O que eu estou dizendo é que na Universidade Federal de São Paulo, essa discussão é muito recente. A gente criou lá um grupo de estudos Reflexos de Palmares em 2013, justamente no momento em que estava ocorrendo, né, uma série de questões relativas aí à discriminação, racismo vividos por estudantes lá no campus, né? Esse núcleo
grupo é coordenado pelo professor Davidson Nicosi, que virá, aliás, para uma das atividades, já vou falar aqui, mas ele já foi citado, né? Teve aqui o lançamento do livro da Angela Davis. Então a gente tem feito algumas atividades por lá, no sentido de justamente dar visibilidade para essa questão, acho que quase para esse problema cotidiano que a gente tem enfrentado no campus da Baixada Santista, né, para me restringir especificamente aquele espaço lá. Né? Então, de 2012 para cá, a gente tem se dedicado principalmente a examinar, a partir dos estudos, principalmente dos estudantes, né, pesquisas dos nossos estudantes, voltados, por exemplo, à questão da inserção dos estudantes dentro da universidade, a gente vem avançando por aí, tentando retomar, né, alguns autores que são fundamentais e que nos ajudam a avançar nessa perspectiva. Bom, sendo assim, né, por onde começar? A Bia já me apresentou, só um pouquinho, né, 1% que ela colocou lá, são coisas do currículo Lattes, né? Mas passei aqui pela casa de 95 a 99, acho, fiz mestrado aqui, né? Então sou filha da PUC também. E aí eu queria começar chamando a atenção para um aspecto que acho que foi relatado aqui, né? Que é a questão racial, e agora eu estou pensando aqui, o racismo propriamente dito, eu concordo com o que a Bia colocou aqui, ele tem que ser enfrentado, né, pelo conjunto da classe trabalhadora, né, e pelo conjunto das suas organizações. Por que eu estou dizendo isso? Né? Se vocês forem olhar a minha pequena produção acadêmica, né, eu fui fortemente marcada pelo marxismo, né, me considero aprendiz de marxismo, e nesse sentido, me inseri num debate aqui, junto à esquerda brasileira, que via na classe social, né, e na mudança, na transformação da base da nossa sociedade, a solução para todas as demais questões, né, chamadas questões específicas. Então, seja ela com relação às mulheres, né, seja ela com relação às relações de gênero, seja ela com relação à questão racial. Né? Então, bastava mudar a nossa sociedade, bastava que a gente atingisse aí um outro patamar de sociedade, que a gente conquistasse, né, o socialismo, e tudo viria quase que por encanto em conjunto. E, no entanto, a gente tem já uma série de experiências, uma série por minha conta, né? Mas a gente tem algumas experiências que mostram que isso não ocorreu. Né? A gente está agora no 100º ano, né, da Revolução Russa, um ano que se comemora, em que várias universidades, várias organizações têm começado a discutir, né, o legado aí da Revolução Russa. Eu acho que lá a gente já tem elementos suficientes para perceber que, embora tenha havido, por exemplo, uma mudança significativa que diz respeito à condição das mulheres, né, naquela sociedade, e houve, acho que o livro da Wendy Goldman é importante para a gente perceber isso, né? Do ponto de vista mais fundamental, que significa o fim das desigualdades, isso não ocorreu, né? Nem lá, nem em lugar algum. Então a gente já tinha elementos para perceber que essa mudança ela não viria como que por encanto, né? E em alguma medida, a gente vai poder discutir isso talvez um pouco mais na semana que vem, na outra semana, né? Semana que vem a gente se encontra, eu vou falar disso, mas em alguma medida isso tem uma relação com a forma como muitos marxistas, eu estou usando o gênero masculino de propósito, né? Muitos marxistas examinaram a relação, né, capitalismo e racismo, capitalismo e relações de gênero, né, de uma forma que eu diria equivocada. É por isso, por exemplo, que eu sugeri, como parte da bibliografia, um texto muito curto do Alex Kallinikos. Não sei se vocês tiveram possibilidade de
de ler, mas é um texto que a gente vai usar mais na semana que vem. Mas eu queria só começar citando, estou com ele aqui no celular, eu não estou com ele impresso, né? Eu já peguei esse hábito de ler no computador e aí depois é um problema, porque aí eu não imprimo e tal. Mas depois, quando vocês forem ler, a gente vai usar mais na semana que vem esse texto, né? Eu queria chamar a atenção para uma premissa aí que ele traz e que eu acho que é importante, né? E está na página 8 do texto dele. O primeiro é dizer que o racismo é um fenômeno moderno, né? Então, o racismo, na perspectiva do Kallinicos, e tem outros autores, aí eu já vou fazer uma propaganda aqui, né? Se vocês quiserem comprar, vocês podem comprar, eu tenho ainda para vender, que é a revista Lutas Sociais, número 34, cujo título é Marxismo e Questão Racial. Só se vocês quiserem comprar, porque ela está também disponível na internet, ainda tenho alguns exemplares. A capa é linda, foi feita pela Brenda Barbosa, que é uma era estudante lá da Baixada Santista, está fazendo mestrado na USP, né? Então aqui a gente tem na Lutas Sociais 2 artigos que eu acho que são fundamentais para entender também essa relação capitalismo e racismo, né? Um deles foi escrito pela professora Eleni Varricá, né, que está sempre por aqui, ela costuma vir no segundo semestre e trabalhar com a ciência política lá da USP, né? Então, a Eleni Varricá, ela escreve um artigo aqui que se intitula A Instituição Embaraçosa, Silêncio sobre a Escravidão na Gênese da Liberdade Moderna, né? Como em torno da discussão, né, da sociedade moderna, os chamados liberais modernos, né, fizeram vistas grossas para a questão da escravidão, né? Então, acho que é bem interessante esse texto. Um outro é de um filósofo italiano chamado Pietro Basso. O texto logo na sequência, que é O Retorno a Campo do Racismo, uma questão de fervorosa atualidade, né? Em que ele vai trazer, né, ele vai definir o que é racismo e como é que o racismo se mantém na nossa sociedade hoje, né? Então, o racismo atrelado aí à emergência do capitalismo, como é que ele se mantém numa sociedade capitalista, né? Então, são 2 artigos que eu acho que vale muito a pena. Tem outros aqui, né? Ao longo dos nossos encontros eu vou citando e vou fazer referências a eles, e que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, né? Está totalmente disponível na internet, mas caso vocês queiram ter um exemplar aqui, eu ainda tenho alguns, talvez eu até tenha aqui na PUC também. Mas o Kallinicos, então, assim como esses autores, né, e tem outros 2 brasileiros que eu vou citar daqui a pouco, que trabalham com essa perspectiva, o Kallinicos, então, ele vai dizer, né, logo lá no início daquele texto que eu encaminhei para vocês, na página 8, ele vai dizer: então eu vou tentar mostrar que o racismo é um fenômeno moderno, né? Diz-se frequentemente que o racismo é tão antigo quanto a natureza humana e, em consequência, não poderia ser eliminado. Ele vai dizer, então, pelo contrário, né? Como esse racismo que a gente conhece hoje, né, desenvolveu-se nos séculos 17 e 18 para justificar, né, o uso sistemático do trabalho escravo africano, principalmente das transplantações no Novo Mundo, quer dizer, o racismo, então, né, formou-se como parte do processo através do qual o capitalismo tornou-se o sistema econômico e social dominante. Então, o Kallinicos, nesse texto curtíssimo de 50 páginas, né, vai trazer os elementos fundamentais para a gente entender o racismo como central para a dominação capitalista, né? E aí é nesse sentido, então, que ele vai chamar a atenção o fato de que, né, e aí ele vai dizer, podemos tirar 2 conclusões políticas muito importantes dessa análise. O racismo como fundamental para a manutenção e reprodução do sistema capitalista, né? Então, a primeira conclusão é que o racismo atua contra os interesses de todos os trabalhadores, né? Isso é uma conclusão importante. O racismo não diz respeito apenas à população negra, né? Não diz respeito a todos os trabalhadores, tanto brancos quanto negros.
Né? Claro que essa tese é polêmica e a gente pode debatê-la, e será importante essa discussão, né? A gente vai trabalhar um pouco mais isso na semana que vem. Né? Então, a primeira conclusão é essa, ele vai dizer, uma classe trabalhadora dividida prejudica mesmo aqueles trabalhadores que não são vítimas diretas do racismo. Assim, um elemento central de qualquer estratégia antirracista deve ser a conquista dos trabalhadores brancos para que identifique os seus interesses com os dos trabalhadores negros, vítimas da opressão racial. Em segundo lugar, né, a segunda questão que ele vai colocar, a meta da luta antirracista deve ser a libertação dos oprimidos como parte de uma batalha mais ampla contra o próprio capitalismo. O racismo surgiu e cresceu com o capitalismo e ajuda a sustentá-lo. A sua abolição depende, portanto, de uma revolução socialista que rompa as estruturas materiais às quais estão vinculadas. Né? Então, acho que é daqui que eu gostaria de partir. Né? Agora, diferentemente daquelas teses que colocam que primeiro a gente faz a revolução socialista e depois a gente vai se debruçar, né, sobre a questão da opressão, né, seja de raça, seja de gênero, né, nacional, o Carino está chamando a atenção para a necessidade